é muito melhor você criar um negócio numa área que você gosta. E aí você escolhe 2 dessas áreas, só 2, para começar a namorar com elas. E aí você vai procurar todos os livros. Vamos lá, pelo menos de 10 a 50 livros que você acredita que se você fosse o Matrix e conseguisse absorver aquele livro, ia te tornar uma pessoa melhor naquela área. Então vamos supor que seja desenvolvimento pessoal. Vou lá nos melhores vendidos, eu gosto dos melhores vendidos, né? Porque a prova social afeta a mim também. A gente pode gravar um podcast todo sobre prova social, mas enfim, os mais vendidos quer dizer, se eles são mais vendidos, quer dizer que são mais recomendados. Se são mais recomendados, quer dizer que tem uma chance de ser bom. E aí eu vou lá e vou pegar aqueles livros. E aí, cara, são 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. Podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para chegar no seu primeiro 6 em 7. Isso é 6 dígitos de faturamento em 7 dias. Eu sou Thiago Batista. Eu sou o Gui Cardoso. E eu sou o Érico Rocha. Mas por que você não começou esse podcast falando seja muito bem-vindo, aqui é o Thiago Batista, vamos comentar o podcast 6 em 7. O Mancha, não ficou claro que estava começando, mas tá tudo bem, cara. Então seja muito bem-vindo aqui ao podcast 6 em 7. E o tema de hoje é não sei o que lançar. Como eu vou fazer o meu 6 em 7? E Érico, essa é uma pergunta que você recebe muito, né, cara? Pelo amor de Deus. Não Inclusive, tenho nem ideia do que lançar. O que você responde, geralmente? Meu Deus, primeiro, graças a Deus, a gente vai gravar uma resposta definitiva pra isso. Pra você linkar. A cada dia são... Não, a cada semana, a cada dia não, mas a cada semana são pelo menos umas 7, 10 vezes que eu tenho que responder. Tenho que não, que eu respondo isso no meu stories. Ou seja, esse episódio é pra te dar menos trabalho daqui pra frente. Menos trabalho. Inclusive, agora vai ser linkar. Espero que a gente responda essa pergunta de uma maneira categórica e definitiva, tal que a pessoa entenda o que ela pode fazer de modo prático, né? Mas voltando à sua pergunta, deixei aqui os R$100 do último podcast. Né? Inclusive o último podcast. Vai que eu preciso fazer uma aposta aí, Gui. Ganhar R$100 aqui. Quem não entende esses R$100 aqui da aposta, vê o último podcast que vai sair hoje. Às inclusive, 4 às 4 da tarde. Eles vão divulgar a gravação do último podcast. Mas tá aqui os R$100. Vai que eu consigo tirar. Gui, trouxe R$100? Tá me provocando esses R$100 aí. Tá? Garoto. Então tá bom. Vamos lá. Vamos começar essa... Mas e qual foi a pergunta mesmo? Cara, o tema de hoje, voltando, é não sei o que lançar, como eu vou fazer meu 6 em 7. E muita gente pergunta, tipo, cara, eu não tenho nem ideia do que eu vou lançar, Érico. Eu queria saber o que você responde normalmente. O que você começa respondendo, né? Porque aqui a gente vai aprofundar bastante nesse tema. Seguinte, para fazer um 6 em 7, que são literais, R$100 mil em 7 dias, você vai precisar de um produto, certo? Vamos começar pelo básico. Você vai precisar de um produto. Você vai precisar ter um produto, né? Você vai precisar vender esse produto. Né? Básico. Não? Senão você não faz 6 em 7. E você vai precisar entregar esse produto. Porque vender sem entregar não é... Você não consegue vender alguma coisa que você não consegue entregar. Né? E aí que vem a sacada. Algumas pessoas têm produtos, serviços, alguma coisa que não tem condições de vender R$100 mil em 7 dias dele e entregar essa parada. Né? Então, primeira coisa que ele precisa é de um produto que ele seja capaz de entregar o equivalente a R$100 mil em 7 dias. Agora, que tipo de produto eu recomendo? Dá para fazer isso com diferentes tipos de produto? Dá. Dá para fazer isso com diferentes tipos de serviço? Dá. Mas que produto eu recomendo para fazer isso? O produto é... Inclusive, vou nem falar qual que é o produto. Vou falar como é que eu descobri o produto. Boa. Como é que eu descobri o produto? Chegou uma hora na história da minha empresa que eu tinha um produto que dizia onde estavam os leilões de imóveis no Brasil. Né? Era uma base de dados onde a gente lia todos os jornais onde divulgava os leilões de imóveis e, de alguma forma ou de outra, a gente punha esses detalhes nessa base de dados e vendia uma assinatura para isso, porque o cara que queria comprar imóvel em leilão não necessitasse
de assinar tantos jornais para saber onde os leilões iam acontecer. Era tipo um relatório? Era ou um agregador de informação, né? Agregar tipo informação. um Google do... Eu vendia tempo. Uma lista dos leilões que saíam. Não sabe? era um... Tipo um Booking. Tipo um... Não, como é que chama aquele negócio que compara preços? Buscapé. É tipo um buscapé dos leilões. Uma ferramenta de agregar informação que está desorganizada e organizar ela. Nada de errado com isso. Aí um dia eu tive a seguinte... E a gente, enfim, tava indo bem com isso e tal, aquela coisa toda. Hoje a empresa não existe, né? Porque hoje a maioria dos imóveis em leilão já são divulgados na internet. Antigamente era jornal, que era mais difícil e tal. Bem quanto, Érico? Cara, quando chegava a 7 dígitos ano? Chegou... Múltiplo 7? Ele chegava... Eu acho que eu não lembro exatamente quando aconteceu isso, mas chegava pelo menos 500 mil ano. Entendi. Esse negócio chegava a pelo menos 500 mil ano. E a gente não tinha nem funcionário. Era eu e o Hugo e o resto era tudo terceirizado. Me terceirizando meu primo. Né? Enfim. Mas aí o que aconteceu? Eu tive uma ideia. Eu pensei a seguinte coisa. E eu tô explicando isso para chegar qual é o tipo de produto ideal para você fazer um 6 em 7. Mesmo que você não saiba o que lançar. Né? E a gente vai entrar nessa parada. Mas eu pensei a seguinte coisa. Eu falei assim, cara... Tem muita gente que poderia estar investindo em leilão, mas não investe. Né? Um cara que tem potencial. Por quê? Porque tem muita gente que quer comprar imóvel pela metade do preço. Em leilão não é incomum a possibilidade de comprar imóvel pela metade do preço. Você quer comprar imóvel? Se você pudesse comprar um imóvel legítimo pela metade do preço, você compraria, Thiago? Claro. Sim, Gui, com certeza. mancha. Mancha, pra deixar claro, mancha balançou a cabeça que sim. Lá aí, grita aí. Com certeza. Mas a maioria das pessoas não sabiam da existência disso. Então, o que a gente pensou? Existem muitas pessoas que não conhecem um produto meu, né, que era de leilão de imóveis, e são potenciais clientes. Inclusive, isso na Masterclass do Fórmula de Lançamento, eu explico que a maioria dos seus clientes e potenciais nem sabe que você existe. Nem sabe que a sua solução existe. No caso, a maioria das pessoas que querem comprar um imóvel, se eu fizer uma pergunta para 100 pessoas... provavelmente muitas delas vão falar, sim, eu quero comprar um imóvel abaixo do valor de mercado, né, a 50%, mas se eu perguntar, você quer investir em leilão de imóvel? Eu acho que menos de 1% vai falar que sim. Então, a gente pensou, por que isso acontecia? Perguntei para o Hugo, vamos analisar fundamentalmente. As pessoas não conhecem, ou 2, elas conhecem e não sabem fazer, ou 3, elas conhecem e têm um pré-conceito. Né, um conceito prévio negativo sobre aquilo. Leilão de imóvel é uma coisa falcatrua, é uma coisa complicada, vou perder meu dinheiro. Máfia. É uma máfia. Né? Eu acho que a gente fala muito desse negócio do poker. Né? Eu convenci... Eu estava falando com 2 amigos no final de semana sobre poker. Tô começando a jogar poker e tal. A primeira coisa que eles falaram foi, nossa, é uma doença. Jogo de azar. Inclusive as esposas deles falaram, meu Deus, não, você não vai jogar. Inclusive quase que ela falou assim, você não vai andar com o Érico mais. Não falou isso assim nesse sentido, mas eu via um pré-conceito com o poker. E eu entendo isso, né? É um pré-conceito. Do mesmo jeito que grandes esportes tiveram um pré-conceito, o jiu-jitsu teve um pré-conceito. Só o cara que quer brigar na rua, os pit boys, né? Os pitbulls. Futebol também, né? Jogador de futebol profissional antigamente era considerado vagabundo. Então, nada de errado com poker, nada de errado com futebol, nada de errado com jiu-jitsu e nada de errado com o quê? Com leilão de imóveis. Muitas dessas pessoas não sabiam que, por exemplo, poker é quase um xadrez. Pode ser quase um xadrez. É mais ainda que o xadrez, porque o xadrez, inteligência artificial já resolveu. Poker, nem a inteligência artificial ainda consegue bater o humano. Só né? em, modalidades muito mais básicas. Só se a inteligência artificial estiver jogando com o Érico. Né? Mas enfim. E aí a gente pensou, nossa, que louco, né? Vamos educar as pessoas que sim, existem leilões de imóveis que são, ruins, vamos dizer assim, negativos, mas existem muita oportunidade. Inclusive, a gente falava que leilão de imóvel é protegido pela lei. Né? Então, lei é lei. Se você for lá e arrematar, nada te impede de arrematar.
aquela coisa. Então, assim, é muito louco. É que nem concurso público. Você vai lá e passa no concurso público. Você pode ser quem você for. Você está protegido por uma certa regulamentação, uma lei, e você vai tomar posse se assim for. São regras bem definidas. Uma coisa que o Brasil, em teoria, é bom é isso. Quando tem regras bem definidas, a coisa acontece. Isso é, você passa você passa o sinal a uma velocidade mais alta, você vai pagar multa. É muito raro você não pagar a multa. Então, o Brasil tem isso, de exercer uma lei. Ele tem uma certa jurisprudência para isso, né? Um certo passado. Mas aí a gente pensou assim, vamos fazer o seguinte, Hugo, vamos fazer um curso. Vamos fazer um curso para educar as pessoas sobre as vantagens de leilão de imóveis, dos leilões de imóveis, e como executar isso. Como executar, né? Não só que é vantajoso, que existe a oportunidade, mas como você toma proveito da oportunidade. E aí a gente fez esse curso. E aí aconteceu uma coisa muito louca. Muito louca. A gente chama isso do nosso momento Viagra. Porque o Viagra, a gente fala disso, né? O Viagra foi descoberto pela Pfizer. Só que ele não foi descoberto pela Pfizer intencionalmente. Estavam pesquisando um remédio, se não me engano, contra arritmia cardíaca ou alguma coisa do tipo, e descobriu que toda vez que eles davam o remédio para um carinha testar, o carinha voltava no outro dia pedindo mais. Não tem mais desse teste, não. E, porra, e o cara ficava maluco, né? Ficava louco dentro da roupa. E aí ele falou assim, nossa, cara, a gente descobriu um remédio contra a impotência. E aquele problema da impotência era um problema muito maior do que o problema da arritmia cardíaca para os homens, não é não, Thiago? Não sei, eu tô tranquilo. Certo. Mas enfim, e aí o que aconteceu? Eles fizeram muito mais dinheiro, bilhões e bilhões e bilhões. Aquele foi o produto mais rentável da Pfizer, discutivelmente, né? E o que aconteceu? Quando a gente lançou esse curso, a gente falou, a gente não pode dar de graça. Se a gente der de graça, a galera não vai fazer. Leilão de imóvel, apesar de ser lucrativo, é uma coisa complicada, difícil de aprender, assim como pôquer. Você aprende ele em 5 minutos, mas você demora uma vida inteira para masterizar. E eu achava que se eles não masterizassem, não fossem lá comprar um imóvel e tal, eles nunca iam comprar minha ferramenta depois. Então a gente cobrou caro. Não sei se foi 1.000, se foi 2.000, acho que foi 1.497, porque todos os meus preços terminam em 7. Isso não tem nada de provado ou alguma coisa assim. É simplesmente o Érico termina tudo em 7. Até o 6 em 7, que nem as pessoas não fazem nem mais 6 em 7, fazem 6 em 5. Né, os lançamentos são feitos em 5 dias, mas eu mantive o 6 em 7, porque, pô, muito mais legal falar 7. Mas, e aí o que aconteceu? A gente descobriu o nosso Viagra. Como assim um Viagra? Um produto que era muito mais rentável que o produto anterior. Por que ele é mais rentável? Então, o produto anterior era uma ferramenta. O produto seguinte era um curso. Por que ele era mais rentável? Porque o curso, ele apela também para quem não está procurando o produto. A ferramenta, se eu for vender uma ferramenta de leilão de imóveis, eu vou só quem já investe em leilão de imóveis vai comprar a ferramenta. Quem já está aware para aquilo, né? Quem já está aware. Mas o curso, eu não chegava e falava, aprenda leilão de imóveis. Não, eu falava assim, quer aprender a comprar um imóvel pela metade do preço? Pela metade do preço? Então ele apelava para um universo 100, 200, quiçá 1000 vezes maior. Basicamente, eu aumentei o mercado incrivelmente. Usei a fórmula de lançamento, lancei ele. E, então, primeiro, mais volume. Segundo, o custo de produção do curso era baixíssimo. Por quê? Tudo que você precisa é o quê? Um celular com uma câmera. E alguém falando, no caso era meu irmão. Mais nada. Custo de uma ferramenta, complicado. Quem tem negócio sabe disso. E o negócio era um software, mas enfim, o software também tem um custo, é programador, enfim, é um custo alto. Inclusive, a gente fez um podcast, dos episódios foi quanto custa para fazer um 6 em 7. Total. Então dá uma olhada aí que a gente aprofunda bastante nesse podcast nesse número 4, né? Ixi, aí difícil. 4 ou 5 por aí. 4 ou 5. Mas enfim, então assim, olha só, eu vendia mais um produto que tinha um custo menor, muito menor. A escalabilidade dele era brutal. Isso é, eu produzir uma cópia ou produzir 5.000 cópias é a mesma coisa, uma vez que você filma. Eu distribuí uma senha, 5.000 senhas para aquele acesso. É a mesma coisa, uma vez que você filma. Então é mais escalável, vende mais, tem um custo menor, isso é mais lucro.
Era uma loucura. E aí vem a grande outra sacada. As pessoas estavam preparadas para pagar um preço altíssimo por ele. Por quê? Porque as pessoas se transformavam com o consumo daquele produto. Olha que louco. E quando eu falo transformar, não é uma experiência religiosa ou iluminada. Não, elas eram uma pessoa antes e depois, classicamente. Quando você aprende, naquele caso, a comprar imóveis por 50% do preço, a sua vida tende a tomar uma direção. Ela não tende a melhorar, ela tende a tomar uma direção completamente diferente. E elas eram extremamente gratas. E porque a direção era completamente diferente, eu acho que o conhecimento, ele pode mudar completamente a sua vida. Ele não é melhorar a sua vida, não é mudar. Uma pessoa que sabe fazer um 6 em 7, quando ela faz um 6 em 7, ela já não é uma pessoa pro resto da vida. Pro resto da vida. E por si só, então o conhecimento é transformativo. Ele é transformativo, não é melhorativo. Ele pode ser melhorativo, não existe essa palavra, né? Mas ele pode melhorar a sua vida, mas na verdade ele causa uma transformação. Então as pessoas estão dispostas a pagar caro por uma transformação. Caro, caro, caro. O Gui estava me falando de um livro de poker onde você um e-book. Um e-book. E aparentemente, eu não sei se ele existiu ou você realmente pagou. Eu paguei, foi $4.000. Você pagou $4.000 por um e-book de poker. E ele ensinava? Ensinava técnicas mais avançadas de poker para pessoas que jogavam valores de $400 para cima, assim. Total. Então você pagou mesmo. Paguei e foi lucrativo, muito lucrativo. Lucrativo. Então por que ele pagou? Porque aquele conhecimento transformou a capacidade, ou tinha o potencial de transformar a sua capacidade e de retornar N vezes mais. No caso, dinheiro, dinheiro ou tempo, né? Porque de repente você conseguiria, depois de muitas interações, intuir tudo aquilo que aconteceu, mas não era só tempo que você precisa para intuir tudo aquilo. Você precisa de dinheiro para poder movimentar os jogos, para você fazer os erros e acertos, né? Então, aquele conhecimento. E nesse dia eu tive uma coisa muito louca. A minha conta estava N vezes maior. Eu não lembro exatamente o ponto da virada, mas daquele $500 mil a gente começou a tocar o 2,5 milhões. E, gente, 2,5 milhões por ano, para muita gente isso é muito. Para muita gente isso é pouco. Para mim era animal. Eu não tinha... Dali eu já tinha 1 ou 2 funcionários só, mas era animal. E eu falei assim, meu Deus... E o pior de tudo, ou melhor de tudo, é que depois de ter ganhado muito dinheiro com aquele curso, o que aconteceu com a minha ferramenta? Começou a vender muito mais. Porque ao eu educar pessoas sobre a oportunidade que o leilão de imóvel oferecia e o jeito de conseguir executar aquela oportunidade, porque uma coisa é você ver a oportunidade, outra coisa é você conseguir executar nela. Eu tinha acabado de descobrir uma coisa muito louca. E como efeito colateral, o serviço que eu não queria vender, não estava intencionalmente vendendo, né, vamos dizer assim, começou a explodir de vendas, naturalmente. Mais pessoas sabiam sobre leilão, mais pessoas precisavam da ferramenta. Você aumentou o seu próprio mercado. Logo, o que eu digo para as pessoas é, se você não sabe o que lançar, se você está construindo uma casa, e muita gente vem com fórmula de lançamento, com uma casa meio pronta ali, pede para a gente reformar a casa, tal, que a casa consiga fazer um 6 em 7, né? E a gente vai falar sobre isso em outros podcasts. Aqui a gente está falando, se você está do zero, eu aconselho você a criar um negócio onde você venda conhecimento. Literalmente venda conhecimento. Por quê? Escalável, é mais barato de produzir, muito barato. Você vai precisar de um celular, um laptop, tudo que você precisa de físico, nem lugar você precisa. Você pode fazer isso no meio da rua. Muitos dos meus vídeos foram feitos no meio da rua mesmo. Físico não precisa, é escalável, é lucrativo e você vai ter pessoas. É tipo assim, você pode cobrar caro, então você tem uma margem que te possibilita, enfim, crescer, respirar. E eu te digo uma coisa, você vai começar a encontrar pessoas na rua te agradecendo. Érico, ou fulano, meu Deus, obrigado. Minha vida era assim, olha só como é que é a minha vida agora. E é um sentimento muito louco de você poder estar transformando de uma forma positiva um certo mercado, sendo um agente de transformação. Não só você, né, transformando a sua vida, levando ela de A para B, sendo que B é bem diferente de A,
como você pode estar fazendo isso para uma outra pessoa. Quando você estava no banco precificando títulos de dívida pública, acontecia isso na rua, Érico? De As jeito pessoas iam nenhum. te agradecer que você precificou bem? Não. E eu vou te falar, esses agradecimentos são viciantes. E é uma das razões pelas quais eu ainda trabalho hoje. Eu não preciso trabalhar. Literalmente, eu não preciso trabalhar. Não preciso mesmo. Então, se eu não preciso trabalhar, por que eu não estou viajando o mundo de novo? Se eu não preciso trabalhar, por que eu não estou, sei lá, fazendo alguma outra coisa? Porque essas histórias me viciaram. Qual que é o sintoma do vício? O sintoma do vício é você querer mais. E a pessoa faz umas coisas muito loucas quando ela quer mais. Ela procura fazer mais. E eu sou viciado na criação dessas histórias. E é por isso que eu tô agora, hoje, às 10 e sei lá, alguma coisa, gravando um podcast com vocês. E não numa praia, bebendo caipirinha ou surfando, sei lá. É o vício disso. E o meu vício me levou a querer mais. A querer transformar mais pessoas. A querer levar isso para mais pessoas. Tal que um dia elas vão me contar a história dela. Então a gente criou, alugou esse lugar, deitou tudo, reformou tudo. Comprou os microfones, os headphones. Tem hoje 80 pessoas trabalhando nessa empresa por causa de um vício. E o vício é levar isso mais para frente. Com integridade, mas levar com que mais pessoas consigam. Mas se você não tem produto, conhecimento. Eu aconselho você a começar com um produto de conhecimento. É como se eu tivesse... Vamos supor que você não soubesse dirigir nada, né? E vamos supor que você quisesse ir longe. Eu te falaria, olha, se você quiser ir longe mais rápido, você tem que aprender a dirigir o quê? Um avião. Porque se você começar com a bicicleta, você nunca vai chegar lá. A escolha do veículo que você usa, aprender a dirigir um avião, pilotar um avião, é mais complicado do que um carro? Não sei, tá? Eu só sei que é mais, você consegue tirar... Eu acredito que você consegue tirar a autorização para voar um avião antes de você conseguir com o carro, né? O limite de idade do avião é menor. Pelo menos lá fora era. Aqui no Brasil eu não sei. Mas você pode voar com menos idade do que você pode dirigir lá fora, se não me engano. Mas o fato é o seguinte, se você investir tempo, você vai aprender a dirigir um avião? Vai. Eu dirigi, né? Pilotar um avião? Vai. Se a sua intenção é ir muito longe, eu recomendo, dependendo de onde a sua intenção o veículo é importante. A bicicleta não vai te levar. Não importa se você é o cara mais foda, não importa quanto esteroide você toma, você não vai andar tão rápido quanto um avião ou com um carro. E o carro também nunca vai andar tão rápido quanto o avião. Pô, Érico, e tem gente, cara, que já tem, talvez, uma autoridade na área, já tem uma luz, já sabe pelo menos o nicho que vai atuar e tal, mas não tem clareza de como achar o produto mesmo que vai botar para venda e tal. Como você faz assim para descobrir o que vender? Sendo que a pessoa já é um real deal, vamos supor. Então tá bom, tem nem ideia. Tá bom, Érico, entendo. Conhecimento dá dinheiro, conhecimento dá impacto, conhecimento dá escala, conhecimento dá fulfillment, dá realização, dá propósito. Não tem conhecimento. Eu não sei nenhum conhecimento que eu possa vender. Então, a primeira coisa é que é normal isso, porque ninguém nunca tinha... Você nunca procurou esse tipo de coisa. Então, a partir desse podcast, a gente vai dar ideias e ferramentas para você começar a aflorar e começar a treinar o seu cérebro para ver isso. Eu acho que tem um experimento, quando minha esposa ficou grávida, parecia que toda mulher estava grávida. Não toda mulher, mas parecia que tinha muito mais mulher grávida. Não é que tinha muito mais mulher grávida estatisticamente, é que eu comecei a notar mais mulher grávida porque minha esposa estava grávida. Não sei se você já teve essa sensação de você ter um carro, compra um carro. Né? E aí você tá dentro do carro, aí de repente, parece que todo mundo tem aquele carro. Então, por quê? Porque você começa a notar mais pessoas que tem um carro, porque você tem aquele carro. Opa, aquele cara tem um carro. Eu não sei se todo mundo anda mais de camisa preta, mas eu comecei a andar de camisa preta. Parece que todo mundo tá de camisa preta. Eu falei, o Thiago tá de camisa preta, cara. E eu não sei se estatisticamente é isso, mas o fato é o seguinte, o nosso cérebro, ele não é treinado para ver tudo. Ele é treinado para filtrar. E quando a gente filtra, quando a gente dá umas direções para ele começa a ver oportunidades, né? Quando você seta intenções para ele começa a ver oportunidades que estavam todo o tempo ali, mas não estavam sendo processadas. Né? Que nem
acontece com a mulher grávida, com o carro que todo mundo compra, com a camisa que você compra. Mulheres devem ter essa noção de vestido, de corte de cabelo, enfim, aquela coisa toda. Inclusive, agora eu tô vendo que a Suzy tá com corte de cabelo da Paulinha, né? As duas têm o mesmo corte de cabelo. Mas, enfim, o fato é o seguinte. Então, como é que você vê? Primeiro é o seguinte. Tem 2 jeitos de você lançar um produto de conhecimento. Ou o produto de conhecimento é seu, né? Você tem um conhecimento, sei lá, o Gui de repente sabe jogar poker, sabe algumas coisas do poker que alguma comunidade, uma tribo do poker não sabe. Então esse é um tipo. Você detém algum conhecimento que você acha que é relevante para algumas outras pessoas. E se essa é a sua situação, ótimo. Você pode começar a lançar isso. Agora existe uma outra situação. Não, eu não detenho nenhum conhecimento agora. Não quer dizer que você não detenha. Pode estar com efeito mulher grávida, né? Você não viu ainda. Isso pode acontecer mais pra frente. Mas vamos supor que você acha que nesse momento você não detém. Nesse caso, existem muitas pessoas que detêm esse conhecimento. Então, Érico, mesmo? Existem muitas pessoas com conhecimento que detêm? Sim. Então, agora vamos para uma coisa prática. Então, o que você vai fazer para descobrir 100, 200, quiçá 500 possibilidades que não foram lançadas? Então, eu vou te dar uma tarefa. Não vai ser fácil, mas vou te dar uma tarefa. Primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu celular. Vai pegar o seu celular. Aí você entra no seu celular, desce, se você não tiver um aplicativo que chama Uber, baixa o aplicativo do Uber. Baixa o aplicativo. Aí você vai chamar um Uber. Você pode chamar o X ou pode chamar o Black, mas eu suponho que você chamar o X para isso não ficar muito caro, né? Enfim. E aí você vai digitar livraria. Aí você ele vai te perguntar para onde você quer ir. E eu desafio você fazer isso hoje. Fazer isso hoje, não amanhã. Hoje significa quando você escutar esse podcast. Você vai digitar ou Livraria Cultura ou Saraiva. Você vai ver qual é a mais perto de você. E aí você vai digitar. Qual que você prefere, Gui? Pode ser a Saraiva. Saraiva. Gui prefere Saraiva. Então vamos. Cultura. Então tá bom. Ficou aqui um empate. Você digita uma das duas que você prefere mais. E aí você vai digitar. E aí você vai pegar esse Uber. Ele vai te entregar lá. Quando chegar lá perto, o cara vai falar pra mim: olha aí, dá uns 5 estrelas aí, amigo. Beleza, aí você vai lá. Se for bom, dá uns 5 estrelas. Se for o Schumacher, né? O Gui quase foi assassinado pelo Schumacher no Uber aí. Depois a gente conta essa história de novo. E você vai descer e vai entrar na livraria. Na livraria, eu estimo que devem ter de 500 a 3 mil livros lá. Depois você pergunta o dono o negócio. Quantos livros tem aqui? Diferentes, né? Não pode valer a mesma cópia. Cada livro daquele representa um conhecimento de alguém que acreditou que aquilo vale a pena ser impresso, porque ele foi impresso, né? O cara teve que ter um trabalhão para escrever aquilo, teve um trabalhão para convencer alguém para publicar aquilo, investir dinheiro para imprimir aquilo, custa dinheiro imprimir, depois para botar numa estante, que custa dinheiro botar na estante, porque eles pagam aluguel, aquela coisa toda. Teve que convencer a editora que aquilo lá era certo. Teve que convencer a editora que aquilo lá era certo, ele passou por N obstáculos para aquele livro estar ali. Ele tá pagando, alguém tá pagando no bolso dele pela a mera oportunidade de estar ali. Alguém tá na reta, né, cara? Tá com skin in the game. Né? Alguém colocou o dele na reta para aquele livro estar ali. Então tem um indicativo que aquilo ali é uma informação interessante. Boa. E aí você vai ignorar todos os livros de romance. A gente não está interessado em livro de romance, mas você vai só focar em livros que ensinam a pessoa a fazer alguma coisa. Não necessariamente como fazer isso, mas ensinam, que dão algum conteúdo que transforma, né? E aí você vai olhar lá, e aí você vai... Aí quando você chegar na Livraria Cultura, você está lá, você está na frente. Por onde dos 3 mil eu começo? Aí você vai fazer o seguinte, você vai listar as 2 maiores categorias de coisas que você gosta de aprender. Não importa o quê. Érico, eu, por exemplo, adoro desenvolvimento pessoal. Certo? Outra coisa que eu gosto muito de aprender, hoje estou aprendendo muito sobre poker, estou lendo livros de poker. Outro candidato, finanças eu não estou lendo, eu estou aprendendo, mas não estou lendo, eu estou consumindo pela internet, mas está aí, finanças, eu estou consumindo pela internet.
Qual a categoria de coisas que eu estou aprendendo hoje? Estou aprendendo o que mais? Jiu-jitsu. Eu estou aprendendo jiu-jitsu. Eu estou aprendendo crossfit. Eu estou aprendendo alta performance. Isso são naturalmente coisas que eu vou fazer. Se você trancar numa sala e me der um celular, eu vou tender a consumir conteúdos desse tipo. Você tá aprendendo crossfit, Eric? Você nunca me falou isso. Nossa, né? Impressionante. Cara, você devia tentar. Devia tentar. Mas assim, isso são minhas. Mas por que eu vou falar isso? É muito melhor você criar um negócio numa área que você gosta. E aí você escolhe 2 dessas áreas. Só 2. Para começar a namorar com elas. E aí você vai procurar todos os livros. Vamos lá, pelo menos de 10 a 50 livros que você acredita que se você fosse o Matrix e conseguisse absorver aquele livro, ia te tornar uma pessoa melhor naquela área. Então vamos supor que seja desenvolvimento pessoal. Vou lá nos melhores vendidos, eu gosto dos melhores vendidos, né? Porque a prova social afeta a mim também. A gente pode gravar um podcast todo sobre prova social, mas enfim, os mais vendidos quer dizer, se eles são mais vendidos, quer dizer que são mais recomendados. Se são mais recomendados, quer dizer que tem uma chance de ser bom. E aí eu vou lá e vou pegar aqueles livros. E aí, cara, eu vou descobrir vários temas daquele. Vamos lá, vamos supor que eu pegue 10. Não pegue 50 não, acho que eu sou muito raiz nas coisas que eu faço. Pega 10. 10 é fácil, Gui. Você acha que você consegue achar 10 livros de desenvolvimento pessoal? Fácil. Por exemplo, né? E aí você vai descobrir pelo menos 10 tópicos que você pode lançar. Por que eu falo pelo menos 10 tópicos? Porque é o seguinte, as chances são que poucos daqueles autores já fizeram 6 em 7. As chances são que poucos daqueles autores sabem fazer 6 em 7. Eu sei, é muito raro alguém fazer 6 em 7. 6 em 7 é tipo de uma pessoa que está aqui agora escutando a gente. É raro, porque para ele aprender a fazer 6 em 7, que é a arte de construir foguetes, né, de lançar foguetes, não é a arte de dirigir uma bicicleta, ou andar de bicicleta, ou dirigir um carro, poucos daqueles caras fizeram 6 em 7. E aí o que acontece? Cada uma daquelas pessoas que você pegou, cada um daqueles livros que você pegou na mão, são potenciais pessoas para você lançar. E no mundo de lançamento, se você sabe fazer um 6 em 7, tem muita gente que quer que você faça o 6 em 7 para elas. Como assim ela? Eu estou no business de ensinar as pessoas a pescar. Isso é o que faz meu coração cantar. Mas a maioria das pessoas não querem aprender a pescar. Elas querem comer. Quero que você vá lá comer o peixe, pescar o peixe e preparem para ela. Quiçá elas não querem nem o peixe direto, elas querem o peixe assado na frente delas. Então muita gente pode fazer isso. E não é incomum que aconteceu de muitas pessoas lançarem outros experts. Como, Érico? Faz uma parceria 50-50. Eu não falo isso nem por um FII, nem por dinheiro, pela sociedade mesmo. Tem até o exemplo do Ladeirinha, né, cara? Que não sei porquê, ele tava procurando muita coisa sobre sexualidade na internet e tal. E aí ele, cara, acho que foi segundo ele, não era ele, né? Foi um amigo. Foi um amigo, ou foi uma amiga da parte, né? Que falou, cara, porra, tem a Kátia Damasceno, não sei o quê. E aí ele ficou no pé dela uma semana. Tem a história dele aí no YouTube, depois procura aí. Érico Rocha, Leandro Ladeira. Enfim, e aí começou uma parceria que tá aí até hoje, deu muito certo. Total. Então ele lança a Kátia Damasceno, né? Ele é o cara ao lado da Kátia Damasceno. Eu quase falei, ele é o cara por trás da Kátia Damasceno. Não, ele é o cara ao lado do negócio. E eles têm uma sociedade. Ela entra com a expertise, ele aprende, ele entra com todo o marketing digital. A Kátia ela quer focar no que ela quer focar, né? Ela quer focar em aprimorar a arte dela, e o Ladeirinha quer focar só no marketing, funciona muito bem. Então, dali já sai N. Hoje você tem N possibilidades. N possibilidades. Isso foi só num exercício de, provavelmente isso vai demorar 1h30, 2 horas, até você ir no Uber, pegar os livros, decidir e acontecer. Mas esse é só uma das possibilidades. E eu não sei vocês, mas eu considero que tem mais gente do que eu vejo, tem mais gente querendo ser lançada do que gente lançando. Então, tipo... porque às vezes é o mundo que a gente vive. Cara, todo mundo tá querendo lançar, não sei o quê. Mas isso aqui não, né? É só pensar pela analogia do peixe. Tem mais gente que quer o peixe pronto no sushi ali na sua frente
do que tem gente querendo aprender a pescar. Vamos levar isso. Tem mais gente querendo ouvir música do que tem gente que quer aprender a tocar a música. É muito mais gente. Sempre é muito mais gente. Agora, eu posso me perguntar a seguinte coisa. Érico, não quero pegar um Uber. Érico, não quero ir na Livraria Cultura. Como é que eu acharia um negócio de conhecimento caso eu não pudesse fazer isso? Exatamente. Olha que interessante. Caso eu não pudesse fazer isso. Então eu vou dar outras alternativas. E Érico, eu não quero olhar para dentro de mim para ver o que eu possa saber. E Érico, eu não quero começar a perceber nos meus amigos, porque todo mundo tem um amigo que sabe alguma coisa. Por exemplo, se eu ainda... Eu acho que depois que eu descobri a fórmula de lançamento, eu tenho mais ideias do que lançar do que eu jamais vou conseguir lançar em 3 vidas. Eu sim poderia lançar o meu professor de jiu-jitsu. Quem é que ensina estratégias de jiu-jitsu com maestria hoje? Poucas pessoas. Quem é que faz um 6 em 7 disso? Não sei. E como eu sou uma pessoa que sabe fazer um 6 em 7, eu poderia fazer isso. Eu poderia fazer isso. Então, assim, eu consigo ver uma oportunidade em cada professor, em cada pessoa extraordinária, em cada, assim, pra mim, eu ando hoje, eu vejo umas 30 mulheres grávidas. Porque meu olho tá tão treinado, fazendo a analogia, né? Meu olho tá tão treinado a ver pessoas. Nossa, tem gente que saberia isso. Tem um cara que me visitou, pra você ter uma ideia como é que a coisa acontece pra mim, uma vez que você vê, uma vez que o gênio sai da lâmpada, não tem como botar ele pra dentro de novo. Então, eu não quero ver mais oportunidade. Inclusive, esse é um dos meus maiores problemas, que é foco, de conseguir manter meu foco mediante toda a situação da vida. Mas vamos lá, tem um cara, a prima da Juliana vai com o marido dela jantar em casa. E ele tá lá, a gente tá jantando em casa e acho que eu tô falando da minha costela, né? Eu aprendi a fazer costela, aquela coisa toda. Ele falou assim, cara, essas coisas, fazer coisa em casa é muito massa. Você não sabe o que eu tô fazendo em casa. Eu falei assim, o que, cara? Pão. Você faz, cara, o meu pão é fantástico, é fermentação natural. Inclusive, Érica, é muito fácil. E aí, nossa, e eu começo a perceber, cara, o mundo quer fazer pão em casa. E ele começa a falar sobre todos os químicos que vai naquele pãozinho francês, que é um fermento químico, né? Eu não sei se vocês sabiam. O cara me falou que é um fermento químico, né? Não é um fermento natural. Por quê? Porque pro pãozinho francês ele precisa crescer rápido. E a fermentação natural, ela demora mais tempo. Então ela não é muito comercial, vamos dizer assim. E ele, cara, quanto mais ele falava dos pães dele, mais eu queria aprender a fazer pão. E, quem é que faz ainda o 6 em 7 em pão? Naquele momento eu falo assim, Érico, foco, Érico, você tá só jantando com a sua esposa. Mas a ideia vem, fazer pão. Tem um cara que fez o 6 em 7 ensinando a fazer cerveja. Tem outro que ensinou não a fazer cerveja, e sim, a gente entrevistou ele na última Masterclass e ensinou a fazer um business de cerveja. Porque tem muita cervejaria ganhar dinheiro, né? Microcervejaria ganhar dinheiro. Mas o tempo inteiro eu tô com isso na cabeça, eu não consigo parar o meu cérebro. Então, assim, imagina que eu não posso ir na Livraria Cultura, imagina que eu sou proibido de ver oportunidades em skills, né, de habilidades de meus amigos. Como é, se isso não fosse permitido, eu não pudesse ver isso, eu tinha que calar o meu cérebro, como é que eu acharia oportunidades? A grande sacada é achar oportunidades fora do Brasil. E para isso você vai precisar falar inglês. Porque existem fora do Brasil N sites que vendem o quê? Conhecimento. Um exemplo deles é Udemy. Né? O Udemy é um site que vende curso, conhecimento. E aí, lá dentro tem quantos cursos? Vocês já entraram no Udemy? Nossa, muito. Vamos lá, vamos tentar quantificar 300. É mais de 10? Cara, mais de 1 milhão eu chutaria. 1 milhão de produtos eu chutaria. Eu chutaria. 1 milhão é foda, tá? Mas enfim, se tem mais de... Tem mais de 100 mil, certeza. Tem mais de 100 mil. Então aí, a gente tem, basicamente, resumindo, tem uma pancada de curso lá. Basta você entrar lá e ver todos os cursos que as pessoas tendem a comprar. É muito louco isso.
E aí você vê, e isso vai demandar você saber um pouco de inglês para entrar num site. Eu acho que o Udemy tem português também. Tem em português também? Tem. Fechou. E lá, e eu não tô falando para você ir lá e copiar um curso não, mas lá vai começar a abrir a cabeça sobre quantas pessoas compram curso. Sabe por que aquelas pessoas estão comprando curso? Porque tem demanda, né? Porque a educação tá quebrada, gente. A educação formal, se a gente pergunta para alguém, olha que louco, se a gente dá um telefone para alguém, né? Se eu pego, se eu pego alguém de 1980, tá? 1980 e trago pro futuro e apresento esse iPhone para ele. Ele vai falar assim: uau, que massa! Enfim, eu não só consigo falar com as pessoas, mas eu consigo calcular, eu consigo pegar um carro, eu consigo pegar um Uber, eu consigo comprar, eu consigo... Nossa, comunicar é o mínimo que a gente pode fazer nesse telefone. Nossa, meu Deus! Isso é uma coisa alienígena, é uma coisa fantástica. Se a pessoa é o Thiago Batista, fala, cara, enfim, ele vai ficar assim, maravilhado com isso aqui. Se eu pego essa mesma pessoa de 1980 e falo assim, cara, vou te levar numa escola. O máximo que ele vai falar é assim, o quadro não é mais negro, né? É branco. Não, no meu filho é branco, o quadro é branco. Não sei, é branco. É isso. Porque parece igual. Então, a nossa educação não evoluiu tanto quanto as outras coisas. A gente continua educando como eu fui educado, talvez como você, Gui, foi educado. A gente não evoluiu a educação. Então, só que a internet possibilita você educar as pessoas. E eu não estou falando de educação formal, de medicina, algumas coisas têm que ser formais mesmo e tal, mas tem muita coisa que você consegue educar com resultado. E o que eu quero dizer é o seguinte, existe hoje a possibilidade de você aprender com quem tem resultado e não com quem é um profissional de ensinar. Discutivelmente, não tem nada de errado com professores. Nossa, eu contrato professores, muito bem. Mas se eu quero aprender jiu-jitsu, eu quero aprender jiu-jitsu com alguém que sabe jiu-jitsu, sabe fazer jiu-jitsu. Não com um cara que não sabe jiu-jitsu, que não tem resultado em jiu-jitsu e está ensinando. Se eu descobrir isso, é ruim. Então hoje a gente tem a oportunidade de aprender com caras que têm resultado e não com profissionais do ensino. Nada de errado com eles, tá? Eu só acho que existe um outro mercado para quem quer aprender. Então às vezes, por exemplo, você pode aprender a jogar tênis com alguém que é um campeão de tênis. Não com alguém que vive ensinando a jogar tênis, necessariamente. E a internet democratizou essa distribuição de informação. Porque antes a informação era distribuída através dos distribuidores que eram a universidade e a escola. Hoje em dia a informação pode ser distribuída através da internet, através desse celular, através desse podcast. E antes era distribuída presencialmente. Então, por exemplo, precisa aprender japonês. Como que você ia aprender japonês se você morasse lá no interior do Rio Grande do Norte, sacou? Hoje não, hoje você consegue atingir pessoas, se você é um professor de japonês, como é o caso do Luiz Passari, você consegue atingir pessoas do Brasil inteiro, inclusive de fora. Total. Então por que vende tanto? Porque existe um grande problema. Um grande problema é que a educação não está, o nosso método de educação não está correndo, não está evoluindo tão rápido quanto a gente precisa. E a solução é o quê? A distribuição de cursos. Cursos com quem tem resultado. Você vai aprender microcervejaria com um cara que tem a microcervejaria e que vende aquilo. Você vai aprender pão. Aquele cara do pão, ele podia estar ensinando pão. Você está entendendo que ele podia estar ensinando pão? Porque eu quero aprender pão não com o Sesc profissionalizante de padeiro. Sei lá se ele... Eu quero aprender o pão com aquele cara do pão ali. Com o cara foda do pão. Cara foda do pão. E, cara, você falou de educação, então, de como tá, digamos assim... ultrapassada, tradicional demais, eu vou né? segura essa pergunta que eu vou interromper ela. Geralmente eu não interrompo perguntas, tá? Mas segura ela que eu vou interromper. Eu vou fazer um outro desafio para você. Desafio número 1 foi pegar o Uber, ir lá na Livraria Cultura e fazer uma lista de 10 pessoas potenciais para ser lançadas. Ou 10 insights. Vou fazer um segundo desafio. O segundo desafio é hoje, não amanhã. Entra na internet. E digita www.udemy,
D de dado, E de Érico, M de Maria, Y, é isso? .com, imagino que deve ter um .com.br, será que tem? Não sei, mas deve ser ponto. Mas você acha que tem em português também? Sim, tem. Se tem. Tem. Então você vai entrar lá e vai fazer uma listagem dentro da área que você curte, porque, enfim, se tem 100 mil, você pode colocar na área que você curte. E você vai ver uma listagem, vai fazer uma listagem, um brainstorm, como é que chama brainstorm em português? Brainstorm funciona em português? Brainstorm é brainstorm. Brainstorm, vai fazer um brainstorm de potenciais produtos Uma que você tem. tempestade de cérebro você vai fazer. Vai fazer uma tempestade de cérebro de potenciais produtos para você lançar. Tá lá. E dali você pode lançar aquelas pessoas que são expert, ou você pode estudar para ser o expert, produzir o resultado. Boa. Mas esse é um segundo desafio. Eu quero deixar claro, e eu interrompi as duas perguntas, mas a gente já tem 2 desafios práticos hoje. Para você começar a ver o que você ainda não vê. Para você começar a ver mulher grávida na rua. Eu vou, antes de você falar, vou perguntar uma coisa específica do interromper a interrupção. Nossa, vamos ficar fazendo isso. Tá uma meta interrupção. Se eu te interromper, eu vou interromper quem interrompeu a interrupção que eu interrompi. Segura aí, Thiago. Que é o seguinte... Não, mas me segura aí, moleque. Que é o seguinte, Érico. Cara, mas e aí? Eu entro no Udemy lá, aí vejo um produto de uma área específica, sei lá, acho lá um curso de jiu-jitsu, por exemplo. E eu sei que no Udemy, geralmente os cursos são mais baratos. E aí eu vejo lá um curso de $30 ou R$100, um curso de R$100. Isso me impede de lançar um produto porque já tem alguém vendendo muito barato? Como que funciona isso? Aí a gente entra na questão de precificação que a gente calculou, que a gente falou no podcast de precificação, se não me engano foi o penúltimo nesse. É o seguinte, por que alguma coisa é barata? É barata se tiver um comparável. Essa é a primeira comparação. Se tiver um comparável, você tem que lidar com aquele comparável, né? Se o café é da mesma qualidade na direita ou na esquerda, vocês vão ter que bater com preço e isso vai eventualmente diminuir o preço dele. Agora, então, a grande pergunta que você vai falar é, existe comparáveis? Aí, nesse caso, existe. Esse cara é de R$30. Existe uma segunda coisa. Existir não é suficiente. A segunda pergunta que você tem que fazer é: a minha audiência está presente, isso é, ela sabe que esse comparável existe? Porque se ela não souber, no foco da minha audiência, esse comparável não existe. E se esse comparável não existe, você pode precificar ele da maneira que você quiser. Então, quantas pessoas sabem que o Udemy existe? Eu vou chutar aqui que menos de 10% dessa audiência sabe. Da minha audiência do Fórmula, bem menos mesmo. Da audiência que vai na Masterclass, quando eu falo isso, eles não sabem que existe. Então, para 99% ou 90%, estou estimando, alucinando, isso não é um problema. Agora você pode me falar, mas vamos supor que a audiência sabe. Esse é um processo de brainstorming. Qual é o ângulo? Vamos supor que tem um programa de jiu-jitsu, que por sinal é uma coisa muito louca, é muito grande. Jiu-jitsu é muito grande. Por exemplo, jiu-jitsu podia ter um programa de jiu-jitsu só de uma coisa que chama guarda, que é o fato, enfim, não vou entrar, mas é uma certa posição. Uma vez eu encontrei o Beto Altenhofen e ele tem uma academia de jiu-jitsu, chama BJJ Lab. Entra aí depois no Instagram, BJJ Lab. Muito bom, inclusive. Foi lá onde eu fiz minha primeira aula de jiu-jitsu. E aí, e durante esse processo, ele falou que ele tinha uma aula particular com um outro cara lá, em uma outra academia. Discutivelmente, uma academia que competia com a dele. Eu falei assim, cara, por que você, que tem a sua academia, que tem uns professores foda, vai fazer aula com aquele outro cara? Ele me falou uma coisa muito louca. Ele falou assim, porque aquele outro cara é um cara melhor de guarda, isso é, essa posição do jiu-jitsu, que não faz sentido explicar agora, mas enfim, do Brasil. Ninguém consegue quebrar a guarda dele. Foi o que eu acho que eu escutei do que ele falou. Então, dentro de jiu-jitsu, existe uma área que chama guarda. E aparentemente, segundo o Beto, aquele cara é o melhor cara de guarda. Então, você pode mesmo... cara, sim, existe uma demanda para aprender jiu-jitsu, né, posições de jiu-jitsu ou aprimorar. Dentro dessa demanda, existe uma subcategoria que chama guarda. E olha a minha mente
minha mente ativou de novo. Para a mente. Eu não preciso mais de produto. Mas é isso que acontece comigo. Eu não consigo parar de ver. Eu não consigo parar de ver a oportunidade. Então, agora que eu tô falando isso com você, minha mente ativou. Que aquele cara que o Beto faz aula com ele é um cara potencial. Porque o Beto é um cara foda de jiu-jitsu. Ele é faixa preta, ele tem uma academia. Ele gosta tanto da parada que ele investiu numa academia. E a academia é muito massa. Inclusive, eu acho que todo mundo devia fazer uma aula lá, porque é muito massa. Só a experiência da primeira aula lá é fantástico. Tá aí a minha recomendação. Dito isso, o cara que tem academia, ele vai fazer uma outra aula com outro cara. Então, quer dizer, alerta, sinal de fumaça. Esse cara sabe alguma coisa que outras pessoas potencialmente não sabem. E vamos supor, e a gente acha que professor de jiu-jitsu sabe fazer 6 em 7? É muito... Se tiver um, é raro. Porque não é isso que foi ensinado para ele. Então, tá aí. Então, se você ainda vê um produto... Então, é possível um produto de jiu-jitsu custar 30 e um produto de guarda, que é um subset daquele produto, custar 2.000? Sim, é possível. Boa. Cara, mas tá indo um pouco pra uma linha de... Deixa eu te interromper, então. Não, tá indo pra uma linha, assim, de... Pô, você falou de pessoas extraordinárias, pão, do cara que é o maior cara de guarda do Brasil, não sei cara, o quê. o pão... Pão do cara... Não, pera aí. Pão com o cara que... Pô, Pera aí, Não, tá, de pessoas extraordinárias. O seu familiar, que é um monstro no pão. Aí tem o cara que tem a melhor guarda do Brasil. Ó, só pra deixar claro, ele não é um monstro no pão. Ele é muito melhor no pão que eu. Entendi. Ele não vive de pão, inclusive, Então, ele é um executivo. Exatamente. Era isso que eu queria perguntar, cara. O quão importante é você ser real deal daquilo? Quando que você... cara, se sente... Como fazer pra quem não se sente tão apto a chegar e lançar alguma coisa por, sei lá, uma síndrome do impostor, alguma coisa nesse sentido? Ó, se você não acha que o seu pão é bom, não lança o seu pão. Acha alguém que faz um pão da hora e lança ele. É um pão da hora, não é o melhor top das galáxias, uma pessoa extraordinária, um pão extraordinário. Extraordinário é um conceito relativo, né? Nenhum produto, a gente chama, eu falei isso no podcast passado, que inclusive foi anteontem, alguma coisa do tipo, não existe nenhum produto terminado, o produto nunca acaba, ele é abandonado pelo criador. Pelo criador ele abandona ele não fala, está pronto, ele abandonou. Então, assim, é um pão que você acha, porra, é um pão da hora, é foda esse pão. Eu chamo, é um pão foda. E o que é que seja foda? Pra mim, é um pão que a maioria das pessoas deviam aprender a fazer. Então, assim, é isso que eu falo. Agora, ele é expert de pão? Não. Ele simplesmente é um cara extremamente inteligente, curioso e que curte pão. E começou a fazer pão. E aí, depois de fazer várias vezes, errar várias vezes, agora ele sabe fazer bem. E o massa de... Sabe o que é? Olha que... Lembra de nichar e subnichar? Vou falar o subnicho. Minha cabeça veio de novo. Olha aquilo. Para. Eu não preciso mais ideias. Mas o dele era pão. Fazer pão para quem não tem tempo de fazer pão. Porque qual que é o problema? Se você tem tempo de fazer pão, pô, você passa o maior tempo fazer. Só que ele é um executivo. Ele é um pai. Ele tem 3 filhos. Ele é uma pessoa muito religiosa, então ele tem as suas funções religiosas e tal, aquela coisa toda. Então ele não... Não pode ser o pão que o diabo amassou, então. Não pode ser o pão que o diabo amassou, não. Mas, ó, ele não tem tempo. Então ele desenvolveu não só o método de fazer o pão, eu não sei nem se ele sabe disso, mas ele desenvolveu o método de fazer o pão no tempo que ele tem, sendo um executivo grande de uma empresa grande e sendo um pai bom e uma pessoa com os compromissos religiosos que ele tem, né, espirituais ou religiosos, e aquilo que acontece. Olha só, fazer pão é fácil, fazer pão sem tempo é mais... E lembra, quando você vende um curso, você não vende um curso, você vende tempo. Você economiza tempo, e tempo vale dinheiro. Ou seja, nesse exemplo aí, a pessoa que quer fazer pão, quer fazer o pão foda e não tem tempo, ela vai preferir ele do que, às vezes, o cara melhor do mundo em pão. Porque atende os objetivos dela. Total, porque às vezes o cara melhor do mundo em pão faz um pão que demanda um ativo que ele não tem, que é tempo. E partindo, cara, voltando aqui das interrupções,
Você falou de educação e tal. Cara, você considera que o homeschooling, que está sendo regularizado agora aqui pela ministra e tal, é um nicho quente, então, cara, para suprir uma demanda de uma educação tão defasada, assim, tão tradicional? Eu não sei, eu não tenho uma opinião muito formada sobre o homeschooling, não. Eu acho muito massa os pais de hoje em dia terem a opção de educarem seus filhos do jeito que eles quiserem. Eu acredito que antigamente, por exemplo, se eu tirar o meu filho da escola, hoje, né? E eu viajar o mundo educando ele de uma maneira que eu, pai, acho que deve ser feita, eu estou cometendo um crime no Brasil. Eu estiver residente no Brasil, eu estou cometendo um crime. Eu acho que as pessoas criminalizaram isso para que os pais não forçassem os filhos a trabalhar muito cedo e forçassem ele para a escola. Então, eu acho que a intenção foi boa, mas eu queria, como pai, ter a habilidade de educar meu filho como eu quiser, sem sofrer uma possível processo criminal por isso. Era uma época totalmente diferente, né? Total. E tá tudo bem. Então, eu sou a favor do homeschooling. Eu sou muito a favor do homeschooling. Eu não sei se ele é necessariamente a resposta ou não. Mas eu acho que mais do que uma educação formal, educação de certificados, eu acho que o futuro vai querer educação de pessoas que aprendem a fazer uma coisa. É tipo... educações focadas em pessoas que têm um determinado resultado. Eu acho que é um outro nicho que está acontecendo. Quero aprender poker? Vou aprender com quem joga poker. Não com o Instituto Brasileiro de... Não, eu vou aprender com quem joga poker. Quero aprender a programar um computador? Vou aprender com os programadores mais fodas. Quero aprender finanças? Vou aprender com os caras que investem dinheiro. Investem muito do seu dinheiro e fazem dinheiro. É o que eu quero. Então, existe um novo mercado que é aprender com aquele que tem um resultado. E não com aquele que é um profissional do ensino, necessariamente. Eu acho que tem dois mercados. Eu acho que é importante isso. É importante entender isso. Contudo, a internet possibilitou esse segundo mercado que eu acho que é massa. E tem alguns casos também, falando de educação especificamente, de 6 em 7, né, cara? E... Como assim tem alguns casos de 6 em 7? Tem vários casos de 6 em 7. De educação, por exemplo, matemática, de aprender ábaco, sacou? Vários casos bem específicos de educação complementar para 6 em 7. E, Érico, você lembra de alguns casos assim que a pessoa entrou no Fórmula, não tinha ideia do que lançar e tal, e fez um 6 em 7, cara? Muito. Inclusive, a maioria das pessoas que entram com ideia para lançar, elas não tendem a lançar o que elas entraram originalmente. Por quê? Porque, de novo, uma pessoa antes de entrar no Fórmula, eu vou falar assim, antes de eu engravidar, né? Eu não engravidei, minha esposa engravidou. Mas antes de eu engravidar, minha visão era X. Quando ela engravidou, minha visão passou a ser Y. Quando meu filho nasceu, minha visão passou a ser Z. Eu vejo coisas hoje que eu não via quando eu não tinha filho, porque meu cérebro não estava treinado para ignorar tal coisa. E eu acredito que quando o cara entra no Fórmula e entende os mecanismos para você lançar e começa a ser exposto a isso, ele começa a ver um mundo onde ele nunca viu. Eu costumo dizer que é a síndrome da caverna. Isso é a história de, se não me engano, Platão. Eu acho que foi Platão. Platão conta essa parábola que tinham os homens dentro da caverna. E eles não saíam da caverna por algum motivo ou outro. Acho que achavam que lá fora era perigoso e por gerações moraram dentro da caverna. Então eles só conseguiam imaginar o mundo lá fora da caverna pela perspectiva de dentro da caverna, que era tipo um vulto lá, uma sombra, vulto. E era aquilo. E aí, um dia, um dos caretas lá saíram da caverna, segundo Platão. Saiu da caverna e falou, uau, que mundo! Eu consigo entender muitas coisas que eu não conseguia ver. E aí ele ficou maravilhado, entrou dentro da caverna. Só que o que era o problema? Ele não conseguia nem explicar o que tinha fora da caverna para quem estava dentro da caverna. Ele não tinha nem como explicar. Era tão diferente, tão transformador, que por mais que ele explicasse, ele não tinha como, as pessoas não entendiam. A tal ponto que ele falou assim, vocês têm que sair fora da caverna. E tem algumas coisas que é muito complicado explicar com linguagem verbal. Explica pra mim o gosto de um chocolate. Complicadíssimo. Explica pra mim. Tem algumas coisas que são complicadas. E
eu acredito que o fórmula de lançamento, as pessoas que não entraram nesse mundo de venda de conhecimento, elas ainda estão na caverna. E eu faço o possível para explicar de uma maneira verbal o que é aquilo para elas. Por mais que eu tente explicar, nunca vai ser a mesma... eu nunca vou conseguir o mesmo resultado quando comparado ao fato delas saírem da caverna. Isso é entrar, sair de onde elas estão vendo agora, ou de onde, enfim, elas foram receber informação de onde elas acreditam que é possível, que não é possível, para fora da caverna, que é no fórmula de lançamento, principalmente no fórmula de lançamento ao vivo, que acontece em dezembro, só para alunos. Então, por mais que eu queira explicar, eu não vou conseguir. E eu vou continuar tentando. E é isso que eu faço com o Masterclass, é isso que eu faço com esse podcast, é isso que eu faço com os conteúdos. É isso que eu faço com o Desconstruindo. Mas eu sei que é uma tarefa, vamos dizer assim, com boa intenção, porém impossível de atingir a perfeição. Não tem jeito. Do mesmo jeito que por mais que eu queira explicar com palavras o que é comer um chocolate para quem nunca comeu, é muito difícil. O mais que eu consiga explicar por palavras o que é morder uma pimenta por alguém que nunca consumiu esse tipo de coisa, é muito difícil. Por mais que é difícil explicar o que é nadar para alguém que nunca caiu na água. É difícil. Eu posso tentar, mas depois de tentar, a pessoa vai sair daquela experiência com uma riqueza sensorial muito maior. E sem essa riqueza sensorial não dá. É difícil. Então, mesmo as pessoas que entram lá... O cara da cerveja é um bom exemplo, é o Luiz. Luiz Gustavo, LG. Ele chegou e falou assim, cara, eu entrei na fórmula porque eu queria lançar um produto de contabilidade. Mas depois eu comecei a ver tudo que era possível, dá pra ganhar dinheiro com cerveja. Cerveja é muito mais massa que contabilidade. Há de se convir, né? Cerveja é melhor que contabilidade, pelo menos pra mim. Eu falei, vou ensinar. E ele fez um 6 em 7 no nicho de cerveja. Micro cervejaria, que é mais massa que simplesmente cervejaria. Agora, aqui eu não tenho como ver isso. Eu não tenho como dar essa ideia para ele. Porque tem muita informação. Vai saber que um contador gosta tanto de cerveja assim. Vai saber que sabe tanto de cerveja assim. Tem muita informação que não tem como eu saber. Então, o melhor jeito de você descobrir um produto para você lançar é sair da caverna. Hashtag, então, desse episódio. Hashtag sai da caverna. Sai da caverna. Comenta aí a hashtag aí desse episódio, se fez sentido pra você. Tem que sair da caverna. Não tem jeito. E é verdade, cara. Comigo foi a mesma coisa. Eu conheci o Fórmula porque o Goff tinha uma ideia de fazer um produto lá que eu falei, caraca, esse negócio não vai dar certo, não. E aí... Qual foi a ideia? Qual produto que era? Cara, era mais ou menos ser uma área de membros que a pessoa pagar uma mensalidade e acompanhar a rotina dele, uma parada assim. E eu via e falei, puta, essa ideia não é tão boa, não. Mas eu persisti. Porque, cara, no começo, a ideia, você vai mudar a ideia no meio do caminho. É muito normal isso acontecer. Não é o ponto fundamental para você ter um negócio de sucesso, você já começar com a ideia pronta, sensacional. Como foi que você começou com a ideia do software, depois mudou para a ideia do curso para leilões, depois agora mudou agora não, né? Faz tempo já. Depois mudou pro fórum de lançamento. Então, assim... Agora implementamos o Insider, que é uma mentoria. Perfeito. Então, isso ia surgir se você tivesse ficado só em casa, sem fazer nada, sem ir para a prática, estudar o próprio método? Não ia. Então realmente, cara, não é o mais importante você começar com a ideia pronta. Não. Inclusive, até uma pergunta que eu quero te fazer, Érico. O que você acha pior? A pessoa não ter ideia do que lançar ou ela ter uma ideia ruim que ela nem sabe que é ruim? Na sua opinião, o que é pior? A gente tá falando aqui de como ter ideias boas, né? Mas e se minha ideia é ruim, eu não sei? E se a minha ideia é ruim, eu não sei. Ou como saber se minha ideia é ruim, velho? Tem alguma forma de você falar, cara... aí sim. Tem como você saber que essa ideia não deveria nem lançar? Eu acho que tem, sim. Qual então que é o seguinte. Primeiro que não é perguntando pra sua audiência. Opa, fala mais. Então tá bom, a maioria das pessoas acreditam que vou saber se a minha ideia é boa ou não. Isso num contexto de 6 em 7. Perguntando pra minha audiência. Por que isso é ruim?
Lembra lá no começo que eu falei que o 6 em 7, ele tem mais tração, existem mais volumes de pessoas, daquelas pessoas que ainda não sabem que precisam do seu produto? Então se eu perguntasse na época, de novo, quem quer investir em leilão? Ninguém ia levantar a mão. Porque ele nem sabia que quer investir em leilão. Então, rodar uma pesquisa numa audiência antes e tomar isso como uma medição de tração do produto é ruim. Porque segundo o que a gente ensina a vender um produto para quem ainda não sabe que precisa do produto ainda. Mas, pô, se ele não sabe que precisa do produto ainda, como ele vai falar numa pesquisa que ele quer? Então, o único jeito de você saber se um produto é bom ou não é seguir o processo da fórmula. Primeiro você vai criar uma audiência baseada na transformação e não no produto. É muito louco isso. Cara, aquele que é transformação. Nossa, Érica, agora a gente está entrando muito a fundo e muito técnico, mas vamos entrar. O que é criar uma audiência baseada na transformação e não no produto? Você cria uma audiência baseada no que eles querem, não como eles querem. Por exemplo, eu criei uma audiência baseada na transformação do leilão de imóvel. O que era a transformação? Eles queriam, quando eu perguntei para vocês queriam comprar imóvel pela metade do preço. Não é nem um leilão que eles querem. Eles não querem... falei nem um leilão. O leilão é um veículo. Exato. Então, eu não crio a audiência baseada no veículo e crio a audiência baseada na transformação. Érico, como é que eu crio uma audiência baseada na transformação? Vamos entrar a fundo aqui. Primeiro, você faz uma lista, você imagina um cliente ideal, né? Sei lá, um cliente ideal, o Zezinho, que vai... E aí eu faço uma lista daquilo que ele quer e quais são as principais dores dele. Então, eu sei que ele quer comprar um imóvel abaixo do valor de mercado. Qual que seria a principal dor? Não sei onde começar, ou que tipo de imóvel eu compro. Onde eu encontro esses imóveis? Como eu executo a compra? Quais são os principais erros das pessoas que fazem isso? Quais são os principais acertos? Por aí vai. Então você faz uma lista das coisas que ele quer e dos principais problemas que ele tem, as principais dúvidas mesmo. E aí você começa a divulgar conteúdo baseado na transformação nisso. O conteúdo vai atrair essa pessoa. Cara, quem não quer... Pô, se uma pessoa não quer comprar imóvel, hoje em dia eu não quero comprar imóvel. Não quero mais, tá? Nem que for pela metade do preço eu quero. Eu não quero. Porque eu tô de graça, cara. É complicado, mas eu não quero. Por que eu não quero? Porque hoje em dia eu tô cada vez... Eu, Érico, tô vivendo uma vida mais minimalista. Então tô querendo focar cada vez mais nos meus negócios. Então hoje, por exemplo, imóvel, por mais que seja abaixo do valor de mercado, depois você tem que alugar, depois você tem que reformar, vai exigir um pouco do meu tempo. Nem que seja meu tempo gerenciando o tempo de alguém que vai fazer isso. E eu não quero mais isso. Então hoje em dia eu invisto em ação. Eu gosto de investir em ação, outras coisas que não tiram zero do meu tempo. Mas enfim, sou eu. Então hoje isso não apelaria para mim. Na época apelava. Né? Então se eu ver, compra imóvel pela abaixo do valor de mercado, não quero não faz sentido para mim. E mesmo porque dinheiro não é o que eu estou procurando, aquela coisa toda. Então, mas esse tipo de conteúdo baseado em transformação vai atrair esse tipo de pessoa. Ainda não tem nenhum produto, mas vai atrair. Como o meu conteúdo atraiu quem queria fazer o quê? 6 em 7. 6 em 7. Se o cara fala pra mim, eu não quero fazer o 6 em 7. Eu falo, pô, o podcast chama 6 em 7. A gente só fala de 6 em 7. Você é um idiota estando aqui. Não, a gente vai... Não, com todo respeito. Não, eu não falo que você é idiota, não. Mas eu quero dizer que ele já nem tá ouvindo isso. Então tá bom, eu tô atraindo pessoas que querem fazer 6 em 7. E eu estou desatraindo, acabei de chamar de idiota, né? Uma pessoa que não quer fazer. A pessoa acabou de sair, inclusive. Acabou de sair. E eu tô desatraindo essas pessoas. Tô sendo um repelente de pessoas que não querem um 6 em 7. Estou sendo um imã de 6 em 7. Por exemplo, através do conteúdo. Então esse é o primeiro passo. Se o seu conteúdo não tá atraindo essas pessoas, já tem um primeiro problema aí. Por quê? Né? Você tem que pensar. E aí, depois que você vai fazer isso, você vai fazer um lançamento semente. É um lançamento que vai introduzir essa ideia para essas pessoas. O lançamento semente é um lançamento scriptado para vender um produto para quem ainda não sabe que quer aquele produto. Então, para você aprender a vender para alguém que não sabe o que quer, existe uma técnica. Do mesmo jeito, para você dar uma chave de braço em alguém, no jiu-jitsu, existe uma série de movimentos que você tem que completar para executar o objetivo final, que é a imobilização daquela pessoa. Então,
o lançamento semente tem. Então você vai executar ele. E você vai querer quantas vendas nele? Uma. Porque uma vez que você passa por aquela uma venda, você vai para a próxima. Agora, se você não executar uma venda nela, você vai se perguntar, é um problema da audiência? Geralmente é um ou outro. É um problema da audiência ou da oferta? Da execução da oferta. Por melhor que seja a execução da oferta num custo de churrasco, se a audiência for de veganos ou vegetarianos, não vai vender. Não tem, é difícil. Não tem como. Então, o problema é da audiência ou é da oferta? Geralmente é um ou é outro. Então, se a audiência não é um problema e a oferta não é um problema, de repente as pessoas não querem aquilo. Uau. E assim que eu testaria. Esse é testando na vida real. Boa. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui no chat que a gente está lendo aqui as perguntas. Gerúndio aí presente. Vamos lá. Paulo Gonçalves acabou de mandar. Bom dia. Como lançar algo que todos querem de graça? Gramática ou desenho, por exemplo? Todo mundo quer tudo de graça. Eu também queria o livro do Gui de graça. Eu queria o livro do Gui de graça. Querer não é poder. Eu também queria minhas aulas de jiu-jitsu de graça. Você não queria almoçar de graça não, mancha? Asa gaúcha. Você não queria essa... Você não queria essa câmera... Vamos no asa de graça. Então, assim... Não tem nada de errado com as pessoas querendo de graça, mas querer não é poder. Inclusive tem casos de 6 e 7, acho que 7 dígitos em desenho, inclusive. Né? Não, 6 e 7 mensais. Um exemplo cabal, né? Uma prova cabal. Digita aí, Ivan Querino, Érico Rocha, você vai ver um estudo de caso. Digita Charles Lavesco, Érico Rocha no YouTube, você vai ver um outro estudo de caso, né, do Charles. Todos eles ensinaram a desenhar. E acredite ou não, todo mundo que pagou queria de graça. Então, querer não tem nada a ver com poder. Tem outras perguntas rápidas aqui, Érico. Claro. Rafael Oliveira. Érico, eu consigo fazer 6 em 7 trabalhando com um produto ou serviço que seja uma assinatura mensal? Sim, já foi feito. Renan... Foi rápido. Já foi várias vezes. Consegue fazer um 6 em 7 com um produto digital relativamente barato? Sim. Sim, já foi feito 7 em 7. A gente comentou sobre isso no episódio da precificação. No episódio múltiplos. Então já foi um lançamento onde fez mais de 7 dígitos em 7 dias. E na verdade foi 4 dias. Com produto de R$99. E pra muita gente isso é muito, pra muita gente isso é pouco, mas enfim. Tá aí. Juliana Barbosa. Quem não tem noção de como criar um site ou de programação, tem como fazer um 6 e 7? Sim, é só aprender seguir o passo a passo. Inclusive, site é uma das coisas que não é mais necessária hoje em dia para fazer um 6 em 7. E nem programação. Nada. Não é necessário. Do mesmo jeito que não é necessário eu saber tecnologia para tirar essa foto, não é necessário eu saber eletrônica para mexer com esse celular. Eu simplesmente preciso mexer. Também não é necessário saber de site ou programação para fazer um 6 em 7. Boa. Aí, a última pergunta... Não mais, né? Já foi. Na minha época era. Verdade. A última pergunta aqui dessa bateria, Victor Faria perguntou como oferecer o lançamento, na verdade, uma parceria para um expert? Boa pergunta. Como oferecer uma parceria para um expert? A gente podia fazer um podcast sobre isso. Podia fazer, mas vamos tentar entender como eu ofereceria uma parceria para um expert. Eu simplesmente, Érico, isso sou eu chegaria para ele e falaria a seguinte coisa: você conhece o Érico Rocha? Já ouviu falar sobre R$100 mil em 7 dias? Eu perguntaria isso para ele. O que eu faria? Nunca ouvi falar. Então, eu acredito que o seu conteúdo vale R$100 mil em 7 dias. Então, o que eu faria? Eu traria esse expert para uma masterclass do Érico. Tá? Eu iria... Então, você gostaria de saber como isso é possível? E traria ele para a masterclass do Érico. Assistiria ou ao vivo lá no Rio de Janeiro, que vai ser agora, ou online. Assistiria do lado dele. Depois da masterclass, ele vai ver N resultados de pessoas que fizeram 6 em 7. N. E aí eu faria uma segunda pergunta. Você quer
aprender a fazer esse 6 em 7, você quer aprender a pescar ou você quer o peixe assado? Eu estou disposto a pescar, fazer o serviço, pescar o peixe, cortar o peixe, botar num pedaço de arroz e te dar ele assado, não, se dá um sushi para você. É uma coisa que te interessa? É. Então eu vou fazer o seguinte, vou te propor uma oferta irresistível. Eu vou fazer isso pela primeira vez para você de graça. Basicamente. De graça, sem cobrar nada. Porque quando você não tem reputação, você tem que fazer uma oferta irresistível. Inclusive, tá aí um podcast de oferta irresistível. Boa. Só oferta irresistível. Mas vamos lá. Tem que ser uma coisa que não seja irresistível. Eu vou ter todo o custo, eu vou fazer tudo de graça para você. De graça, de graça. E depois, se você tiver que continuar, a gente vê um deal. E o deal, que depois que você faz de graça, e isso é uma boa, ele curte o processo, é criar uma empresa e fazer isso a 50%. Mas é isso que eu faria. Mas assim, é muito difícil de você convencer um expert da possibilidade do 6 em 7. Assim, no gogó. Por que é difícil? Porque eu já tentei fazer, demanda tempo. Não faz parte da realidade dele. Só isso, mostrar pra pessoa. A pessoa acha que é muito bom demais pra ser verdade. Então ela tem que ver muitos gatilhos só pra acreditar que aquilo é possível. Mas uma vez que ela acredita que aquilo é possível, ela tem que fazer uma pergunta. Eu quero fazer sozinho. Se ele quiser fazer sozinho, vai lá e faz. Você quer aprender a pescar? Vai lá aprender a pescar. Agora, se você quiser alguém pra pescar esse peixe pra você, eu sou essa pessoa. Estou aqui te disponibilizando a possibilidade. Quanto vai custar? Esse é o primeiro. Cara, vai ser de graça. E faz de graça. Agora é o seguinte. Se você fizer um 6 em 7 com esse cara, ele não quiser trabalhar mais com você, vamos supor que ele quiser sair aí. Duas coisas vão acontecer. Quando você sabe fazer um 6 em 7, você não corre atrás de expert. Expert corre atrás de você. Você só está correndo atrás de expert porque você não tem um 6 em 7 na sua carteira. Uma vez que você tem, acabou. Então o que acontece? Você só precisa achar tal que você atinge o seu primeiro 6 em 7. Porque depois é fácil convencer. Olha o seguinte, isso aconteceu que eu fiz com essa pessoa. O que eu faço para você? É simples, mas quando você não tem resultado, você tem que trabalhar. Eu acho que você precisa trabalhar de graça até ter o resultado. Querer cobrar para um resultado que você ainda não tem não é nem independente se, enfim, funciona ou não. Legal. É o que eu faria. Eu achei muito legal esse lance de você chamar para Masterclass, porque Inclusive foi isso que o Ladeirinha fez. Na conversa com a Kátia, ele falou assim, cara, eu vou fazer o primeiro negócio e você não vai gastar nenhum centavo. Eu vou fazer tudo. Botar o dinheiro de mídia, tráfego. Botar o dinheiro total. Tanto de conhecimento, mídia, tráfego. E depois, se você gostar do resultado, a gente conversa. Ela gostou. Tá aí até hoje. Arrebentando. Cara, e achei muito legal esse lance do Masterclass 6 em 7, chamar a pessoa para envolver ela no assunto, porque também pode demorar, sei lá, cara, a gente estima que 7 lançamentos para você fazer o seu 6 em 7. E, pô, às vezes você tem 5 vendas, 10 vendas num semente e a pessoa fala, cara, pô, faturei 10 mil reais, a pessoa não enxerga que, tipo, pô, às vezes investiu 1.000 e vendeu 10 mil, mas não enxerga isso como algo positivo porque não fez o 6 em 7, se ela não tá envolvida no assunto. Cara, achei muito bom, não esperava isso. E eu vou te falar o seguinte, e você só tem medo de perder esse expert se você acredita na escassez de expert. Quando a ficha cair, não quando você entender psicologicamente. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez você entenda, concorde ou discorde, isso não faz a mínima diferença agora. Mas quando a ficha cair, que tem um mundo de expert, você não vai ficar apegado a um. Mundo de expert querendo ser lançado, né? Você só vai querer o expert certo. É que nem existe um mundo de homens e um mundo de mulheres. Quando você entende isso, você não vai ficar apegado a uma pessoa. Você vai ficar apegado a encontrar a pessoa certa. Se não for... Cara, se não der certo com essa pessoa, sua vida não vai acabar. Você vai para a próxima pessoa que se alinha com aquilo que você acredita, ou com seus valores, ou até com o seu jeito de ser. E, Érico, deixa eu fazer uma pergunta para você, que pode estar na cabeça de algumas pessoas aí que estão nos ouvindo. Se o Fórmula funciona de uma maneira tão foda, funciona com esse monte de nicho, dá para eu ir na livraria lá e pescar ideias, se tá surgindo ideias a todo momento, mesmo você não querendo ter mais ideias, por que você não faz um monte de lançamento e um monte de nicho e vende tudo isso, em vez de estar aqui ensinando
formas de lançamento para as pessoas? Porque eu não preciso mais de dinheiro. Eu já tenho o suficiente para não precisar mais de trabalhar. Eu não faço isso por dinheiro. Eu ganho dinheiro para fazer o que eu amo. Então, assim, se eu tivesse um objetivo mais financeiro, de ter mais dinheiro do que eu já tenho, sim, essa era uma oportunidade. Talvez eu nunca dividiria a fórmula. Talvez eu lançasse um sistema de franquias da fórmula e pegasse uma porcentagem, ensinasse isso para algumas pessoas e pegasse uma porcentagem do negócio delas. Talvez isso ia fazer de cada lançamento. Discutivelmente isso ia fazer mais dinheiro. Mas o meu projeto, de novo, que faz meu coração cantar, é ensinar. É ensinar a pescar. Então, várias pessoas grandes do mercado vêm, Érico, te pago milhões para você fazer meu lançamento. E como dinheiro já não é um problema para mim, não que eu não ganhe dinheiro fazendo isso. Não que você não goste de ganhar dinheiro. Ganho também, muito. né? A gente falou quanto que eu ganhei de dinheiro. Mas eu acho que eu podia estar ganhando muito mais. Mas o meu projeto, eu não faço isso para ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro para ter a chance de fazer isso. É um projeto educacional. Por que eu gosto disso? Porque eu faço porque é o que faz meu coração cantar. E fazer só por dinheiro não adianta. Tipo, dinheiro por dinheiro, se fosse para ganhar dinheiro, eu estaria gastando meu dinheiro. Eu estaria em algum lugar do mundo gastando ele. E eu descobri que hoje eu prefiro fazer isso, esse projeto educacional, mais do que ficar viajando. E eu viajei. Anos. Foram 2 anos que você ficou assim? Pelo menos. Depende de como você conta, né? Porque às vezes tem umas pausas assim, muito loucas, mas pelo menos. Então, assim, eu só voltei pro Brasil faz 2 anos. É muito louco isso, né? Mais ou menos, 2 ou 3. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu faço isso porque isso é massa. Porque é um projeto massa. E, inclusive, é o seguinte. Digo pra vocês. O dia que você ganhar o dinheiro suficiente para você suprir as suas necessidades básicas, o que quer que seja, para algumas pessoas é uma Ferrari, para outras pessoas não é uma Ferrari, mas não importa. Você vai começar a fazer o que você está afim de fazer, os projetos que você está afim de fazer. E esse é o projeto que eu estou afim de fazer. Pelo menos no momento, que me faz acordar cedo. Muito bom, cara. Inclusive, você não descobriu sozinho que você queria começar a ensinar marketing, né? Conta um pouco. Quem descobriu isso para mim foi minha esposa. A minha esposa um dia virou pra mim, eu tava no ProLeilões, na época fazia um bom dinheiro, e o Hugo tava cuidando dele, e eu falei assim, nossa, agora eu posso fazer outro projeto. Eu fiquei entediado, morava na beira da praia, fiquei entediado, falei assim, nossa, eu preciso de um outro projeto. É engraçado, né, porque eu imaginava que eu queria fazer isso tudo pra morar na beira da praia sem fazer nada, né, surfando. Depois de 6 meses na parada, eu falei, meu Deus. Eu acho que alguém que já fez, que espera muito por umas férias, e aí vive essas férias que ele tanto esperou. E às vezes, é umas férias longas, assim, de 1 mês. Chega uma hora e fala assim, nossa, já deu, né? Virou tortura. Chega uma hora que parece que é tão bom voltar pra casa. Eu não sei se você já teve essa impressão alguma vez. Às vezes é muito bom voltar pra casa. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer um projeto. Acabou, tá bom de férias, né? Foi bom e tal. E aí a minha esposa falou assim, eu sei o que você tem que lançar nessa próxima negócio. Você tem que falar de marketing digital e de lançamento. Eu falei assim, por quê? Porque você falou, você não para de falar nisso. Você fala disso com todo mundo. Com o porteiro, com a aeromoça, com a mulher do hotel, com as pessoas na rua, com meu pai, com a minha mãe, com a empregada, com seus irmãos. Por que você não fala isso pra quem quer ouvir? E foi um momento bem iluminado, assim. Falei assim, uau, é verdade, eu amo falar nisso. Eu não consigo nem parar de falar nisso, nem quando eu não preciso falar nisso. As pessoas falam, você fala isso pra ganhar dinheiro. Eu falo assim, não, eu falaria disso. Quando eu não ganhava dinheiro com isso, eu falava isso. Cara, muito bom. E, cara, Érico, beleza, já entendi que é produto de informação, ensinar esse tipo de coisa, mas e aí? E sobre o formato? Cara, eu faço primeiro, para começar, um e-book, um programa com acompanhamento, mentoria, tipo, qual é a melhor forma de começar? A melhor forma de começar é muito louco, né? É a mesma coisa que você me perguntar assim, Érico, como é que eu construo uma casa? Eu começo pelo telhado de cerâmica ou telhado de amianto, se é que existe isso ainda? Telhado de reto ou telhado... Não, você não começa aí, você começa muito antes dali. Então parece que você precisa se preocupar sobre o formato agora, e eu vou falar, se você está preocupando com o formato agora, não preocupa.
Você tem que preocupar com a base. Érico, qual é a base? Volta lá atrás, assiste esse podcast e veja que a base é a criação de audiência. A criação de audiência baseada em quê? Na transformação. Para você atingir um cliente em potencial. Você preocupar com o formato do produto agora, que eu podia até responder essa pergunta no sentido, eu começar a divagar sobre o telhado de uma casa se você não sabe nem construir um alicerce. Então, volta e preocupa com a audiência. Érico, agora eu tenho uma audiência. Elas me seguem. Aí você não vai nem preocupar com o produto. Olha que louco, tem um outro estágio. Você vai preocupar com o lançamento. É muito louco isso. Dá para preocupar com o lançamento sem ter o produto? Sim. Inclusive eu ensino a fazer isso. Inclusive eu acho que é melhor fazer isso. E aí você vai aprender lançamento. Onde você aprende lançamento? Por exemplo, na fórmula de lançamento. Né? Ou com os meus conteúdos gratuitos, alguma coisa do tipo. Érico, agora sei fazer um lançamento. Aí agora é hora de preocupar com o produto. Então, a audiência é a base, as fundações da casa. O lançamento são as paredes. O produto é só o telhado. Então, a resposta é: Érico, que tipo de produto eu devo fazer? A resposta é: você deve parar de pensar nisso e preocupar em fazer primeiro a base, que é a audiência, depois lançamento. Boa. Cara, você falou um pouco aí, respondendo a pergunta do Gui, que foi muito boa, que a Ju que trouxe esse momento assim, de inspiração e tal. E, cara, como você consegue ajudar uma pessoa? O que você poderia falar para uma pessoa para ela, sei lá, se descobrir onde ela é genial, sacou? Eu não sei não. Não sei não, sinceramente. Eu acho que Chama a Ju. Chama a Ju. Eu acho que eu não acredito que exista. Eu não conheço um método para isso. Deve ter algumas pessoas que têm um método para isso. Inclusive, por si só é um produto. Descobrir sua genialidade. Devia até vender esse produto. Lança esse produto se você sabe fazer isso. Mas uma coisa é certa. O que a Ju falou podia ter passado batido. Olha que louco. A Ju falou, ensina sobre marketing digital. E aquilo caiu. Eu falei assim, vou ensinar. Quantas vezes as pessoas não jogam a resposta na sua frente e você deixa passar porque você não está procurando aquela resposta? Então, eu acho que o macete de você ver a sua genialidade, o seu expertise, a genialidade dos outros, não tem nada a ver com o processo. Não que não tem nada a ver. Eu desconheço um processo para chegar nisso. E se você sabe, lança um produto para isso. Você só tem que estar preparado para ver. Você tem que fazer a pergunta para o seu cérebro. A partir de agora, eu vou prestar atenção nas pistas que vão ser jogadas para mim, para essa resposta. Então, eu estava procurando aquela resposta. Por isso que aquela resposta ela foi dada. A maioria das vezes, as respostas estão na sua frente o tempo inteiro. Você só não está procurando elas. Não, o seu cérebro não está treinado a distinguir elas. Cara, muito bom. E aconteceu exatamente isso comigo também, cara. Você falou e caiu a ficha. Eu não estava presente. Lá em 2014, o Hugo chegou e falou, cara, por que você não tem uma parada que tá rolando fora do Brasil, que é congresso online, não sei o quê? Pô, você já faz isso aí a vida inteira, pô. Você foi presidente de centro acadêmico, você que sempre reuniu todo mundo para fazer tudo. Eu acho que você ia mandar bem fazer isso. Aí eu falei, porra, beleza, eu fui lá, fiz, a gente fez múltiplos 6 dígitos na época. Enfim, deu muito certo e foi ouvindo uma pessoa assim que você... Enfim, foi ouvindo... Total. Ouvindo, cara. A resposta tá aí. Você não tem que descobrir a resposta. Ela tá na sua cara. Você só tem que treinar o seu cérebro. E é um treino para simplesmente pegar. Ó, Érico, uma pergunta aqui da audiência. Francis Portela. Não é meio irreal você fazer audiência se você não tem uma ideia do que vai oferecer para atrair essa audiência? Ou seja, acho que uma questão de conteúdo. Ela pode começar a publicar conteúdo antes de saber o que ela vai lançar? Sim, ela pode fazer isso antes de saber o que vai lançar. Se você, como é que ela chama? Franciela? Francis? Não, é ele, Francis. Francis. Dá para fazer isso se você souber fazer como. Se você souber como fazer. Não é fazer uma audiência de gatinho e depois lançar um produto de finanças. Tem que ter um nicho, então, né? Tem que ter um nicho. Então, tem um passo a passo para tal. Então, o produto não é o pré-requisito. Saber o produto não é um pré-requisito. Dá para fazer. A gente já fez várias. Não só dá para fazer como a gente ensina como fazer. E o primeiro existe um passo para isso. O primeiro passo é você definir para quem você quer vender. Que tipo de dor ou aspiração. Não ainda o quê, mas para quem.
Não exatamente se o produto vai ser... Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quero vender para cara de jiu-jitsu. Vamos supor. E aí eu sei se o meu produto é de guarda, eu sei se o meu produto... A aplicação do jiu-jitsu em defesa pessoal são subnichos, tá? Então o jiu-jitsu pode não ser defesa pessoal. Tem coisas que na defesa pessoal, usando o jiu-jitsu, eu posso fazer. Num campeonato eu não posso fazer. Né? Um campeonato eu acho que eu não posso dar murro. Né? Mas na defesa pessoal eu posso dar murro. Pode correr, inclusive, né? Pode correr. No campeonato eu não posso quebrar nenhuma... Né? Eu não posso imobilizar através... Eu acho que eu não posso quebrar os dedos. Não posso atacar os dedos. Arrancar a orelha. Pode arrancar, nossa senhora. Mas na vida real, dependendo da situação, você pode. Se o cara tá botando seu filho em perigo, você pode considerar atacar o dedo dele. Né? As articulações mais frágeis. Então tá bom, pode ser uma aplicação do jiu-jitsu na defesa pessoal. Pode ser uma aplicação do jiu-jitsu em campeonatos. Competir no campeonato de jiu-jitsu. Pode ser jiu-jitsu aplicado numa luta de MMA, Multiple Martial Arts, que é completamente diferente. Pode ser guarda. Dentro do jiu-jitsu pode ser guarda, que é só isso de guarda. Mas, enfim, primeiro... Jiu-jitsu sem kimono também, né? Jiu-jitsu sem kimono. Duas coisas. Porque, às vezes, você prepara um golpe considerando que o cara tem um certo kimono para você segurar. Então, você não precisa necessariamente... delimitar o produto específico, ter essa resposta. Mas você começa entendendo que tipo de pessoa você quer ajudar, quais são os problemas e quais são as aspirações dela. E a gente está falando de jiu-jitsu, podia ser crossfit. Tem cara de crossfit que quer competir. Nutrição para crossfit. Pô, nutrição é uma coisa muito louca. Porque você pode... Uma nutrição para um cara que compete é diferente de uma nutrição de alguém que quer perder a barriga. Que é diferente de alguém que é obeso, por exemplo. Que é diferente de alguém que é obeso, que é diferente de alguém que quer massa muscular. O cara quer... E que é diferente de alguém que quer massa muscular sem gordura. Né? Você vê um levantador de peso, né? De peso olímpico, aqueles caras que levantam, eles não se importam de ser fortes e gordos, né? Gordos no sentido com alto teor de gordura. Não se importa, porque o objetivo dele é levantar aquela massa o mais alto possível. Não é ter uma barriga de tanquinho. O levantador de peso não tem uma barriga de tanquinho. Diferente de bodybuilder, né? É diferente de bodybuilder, que tem que ganhar massa, mas tem que, até certo ponto da competição, estar sem um teor de gordura, estar magro, né? Magro no sentido de um teor de gordura médio. Então, tudo isso é diferente. Você não precisa necessariamente saber exatamente isso na hora de construir. Não necessariamente. Mas você precisa limitar quem você quer ajudar, de modo geral, para começar. E um caminho para descobrir isso é justamente começando a fazer conteúdo. Exatamente. Porque aí você vai ter no feedback, você vai estar em contato com a audiência. Então... E esse contato com a audiência vai alimentar o seu cérebro de uma maneira que, se o seu cérebro estiver preparado ao ler os comentários, ele vai alimentar o seu cérebro de uma maneira incrível. Você vai criar inputs que não eram possíveis para tomar decisões que não eram possíveis de ser tomadas sem aquele determinado input. Exemplo, gente, não tem como você cair na água e sair nadando. Ninguém faz isso. Você cai na água, tem certo input para o seu sistema motor e físico. Com aquele input aliado à técnica de quem está te ensinando as paradas lá, você vai ter uma segunda interação na água melhor, e aí depois uma terceira, e eventualmente você vai saber nadar. Mas sem o input de cair na água, ninguém, a não ser cavalo. Cavalo já sabe nadar, ele joga na água. Mas ser humano, instintivamente morre. Ninguém aprende a nadar sem cair na água várias vezes antes. Boa. Érico, uma série de perguntas aqui, bem direto ao ponto aí, ó. Forma de lançamento serve para afiliado? Serve para profissional liberal? Serve para produto físico? Nossa, cara, ó, eu acho que tanto afiliado quanto para profissional liberal, quanto para produto físico, necessitam de um podcast por si só. Então, por que a gente não grava um só sobre produto físico, só sobre profissional liberal, quiçá sobre afiliados, se vocês tiverem afim? Boa. Vamos fazer isso então. Então vamos fazer isso, porque eu acho que esse é um tópico que, se a gente abrir essa chamada, a gente precisa fechá-la bem, entendeu? Muito bem. Então, de repente, vai ir um próximo episódio só sobre isso. O que vocês acham? Vamos, fechado. Perfeito. E falando em fechado, encerramos aqui hoje esse podcast, cara, em que a gente falou sobre... Cara, não sei o que lançar, como eu vou fazer meu 6 em 7. Espero que tenha
ajudado aí a chegar numa resposta definitiva. A gente se inscreve aqui no canal, dá like aqui no YouTube se você tá aqui. A gente tá no Spotify, Deezer, todas as plataformas aí de podcast. Espero que vocês tenham gostado. Sou Thiago Batista. Eu sou Gui Cardoso. Eu sou Érico, hashtag sai da caverna, rocha. Sai da caverna. Abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.